Gente, desculpe, gente. Infelizmente, a memória das pessoas, elas são muito curtas. Mesmo a gente mandando É, os banners dizendo o horário da nossa live, que a gente, do nosso estudo Vem Estudar Comigo, dizendo a segunda, quarta e sexta, às 18 horas, nós estamos fazendo uma live. Mesmo eu colocando aqui, não perturbe, tudo isso, as pessoas, eles chamam pelo WhatsApp. E aí derrubou o nosso vídeo, né? então Mas nós vamos estamos retornar. retornando É, aqui, então depois nós vamos salvar os dois e mandar os dois, né? Compartilhar os dois. Infelizmente, mais uma vez aconteceu isso. e pegando o bezerro que tinha feito, né, queimou, reduziu a pó, e deu, colocou na água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: O que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? É porque Arão que deu ideia, né? É claro. Arão respondeu: Não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Ah, tá bom. Tá bom. Arão, pois me disseram: Faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim e o lancei no fogo e Nossa, saiu esse bezerro. então Bom, saiu esse bezerro. mágica. Olha, é assim, infelizmente, o que acontece aí. Perdoada, Fê. Tá bom, tá perdoada. Hein? Infelizmente, o que acontece é que eles usam a mesma retórica de Adão e Eva, sempre colocando a culpa no outro, No tentando outro, encobrir o mal feito. sim. Ele tentou Não encobrir assumiu aquilo a que é. culpa, né? Porque ele prontamente, ele sendo sumo sacerdote, tendo visto Deus face a face, ele aceitou a proposta deles assim prontamente e fez o bezerro. Ele disse, não, saiu o bezerro, né? Saiu. Querendo dizer o seguinte, olha, É, é um milagre de eu joguei Deus. o ouro, saiu o É um bezerro. milagre. Aí Deus confirmou, né? Coisa parecida. Muito crente faz isso mesmo, gente. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Você vê, diz que é por isso que Deus escolheu a casa de A Levi casa de Levi, para o porque sacerdócio. eles ainda não eram, Não. ainda não eram os separados. Aos quais ele disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um põe a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, e seu amigo e o seu vizinho. Nossa, meu Deus. Que matança! Eles deviam estar tudo bêbado, né? É, E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens. muita gente. Pois Moisés tinha dito: Consagre-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Olha só. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Até onde, amor? Vai até o 35. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora, e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Olha só, hein? Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Gente, duas coisas aí importantes, né? Isso mostra que tem um livro e que o nome pode ser apagado, pode ser riscado daquele que pecar contra o Senhor. E também, Deus perdoa, mas você pode ver que ele
não livra da consequência. É. Porque ele disse, olha, no dia, né, vai haver, eu vou Da trazer minha sobre, visitação vou vou castigar eles. castigar eles, né? Então é muito importante a gente ver isso, né? Porque tem muita gente aí zombando de Deus, sabe? Achando que, é graça, É né? É amor. amor. E é. Deus ele é tão grande em amor que ele nos ama tanto que ele não vai fazer isso, né? Um errinho meu, você acha que Deus vai me condenar? Bom, nós estamos vendo aqui o fracasso da carne e o arrependimento pelo pecado. Vamos agora pela letra B. Arrependimento, castigo e a intercessão de Moisés, o mediador. Capítulo 33, versículo 1 a 23. O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eu creio assim que esse povo aqui era pior do que o povo de Israel ainda, Com né? certeza, com certeza. E Deus esperou aqueles 400 anos, eles ali praticando o mal, Mal, para eliminar eles da terra. Houve Vão, consequência, né? é, Com certeza. vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, Olha. para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Nossa. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Você vê, não usava mais joia. Aí né? não usava mais joia. Aí o pessoal já pega isso aí e Isso- radicaliza. então, mas isso era porque as joias que eles usavam era por causa de Era deuses. por causa de Deus. É. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E ele a chamava de tenda do encontro. Aí os crentes inventaram também o negócio Tenda do do encontro, encontro. né? É. Tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Que coisa linda, hein? Todo o povo via a coluna de nuvem. Gente, não era um seguir a Jesus, um seguir a Deus. Pela fé, eles viam, era E visível. constantemente eles estavam vendo. Era. Em todo tempo. Não era no como Monte nós Sinai, pela fé. Não era né? pela fé. Era no Monte Sinai, era no Horebe, era em tudo quanto é lugar. Era quando abriu o mar. Ouvia a Meu voz de Deus. Deus da nuvem, Meu tudo. Deus, meu Deus. O Senhor falava com Moisés face a face. Não, todo o povo via a coluna, né, a porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Que lindo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Ele estava sempre ali pronto, Queria ali mais. aprendendo, né? Eu acho importante isso, né? Eles adoravam a porta da tenda. Não quer dizer que as pessoas não tenham um coração, que quando estão na presença do Senhor, não sejam tocados, não adorem. O nosso maior problema, gente, é se esquecer do momento da presença. A gente logo se desapercebe da presença. A gente esquece que presença não se define no quanto eu estou me emocionando. Eu tenho que saber que Deus está presente em todo tempo, para não esquecer da presença, né? Moisés disse ao Senhor:
Eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de Aleluia. ti. E lembra-te que essa nação é teu povo. Né? Deus ficou assim muito bravo, que ele fala, o povo que você tirou do Egito, né? Não fala nem Mas que foi olha, ele. olha só. Deus respondeu, a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois, como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo Que nome. coisa linda, meu Deus. Você vê que o nome significa muito mais do que a maneira de se chamar. Sim, Eu te conheço pelo pelo nome, nome, Deus pelo nome, falava, né? né? Toda hora. Coisa linda, gente. Então Moisés disse, peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu, Aleluia. farei passar. A gente, é difícil ler, né? Toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis que um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Aleluia. Oh, glória a Isso aí é prova, Deus, gente. aleluia. Isso é prova de que quando ele diz lá que eles viram Deus, isso é prova de que eles não viram a face de Deus. Viu os pés? Eles viram os pés, eles viram como a forma de Deus. Mas não puderam ver a face de Deus, a glória do Senhor. Porque eu acho que ela é tão grande que esse corpo nosso, essa Não matéria suporta, nossa, não né? suporta. É, Você sabe, a Bíblia fala que existem os corpos espirituais. O corpo de Jesus é um corpo espiritual. Só o corpo espiritual pode suportar a glória de Deus. é. O corpo carnal, de maneira nenhuma. Eu me lembro de alguns momentos que nós já tivemos, que quando a gente estava orando, e que a presença de Deus era tão forte que a gente quase que não suportava. É, E aquilo era isso aqui. era. Deus é maravilhoso, gente. E outra, se Deus não for com a gente, é melhor a gente não ir para lugar nenhum, né? Nenhum. Porque em tudo que você fizer, gente, não é só nós aqui não. Em tudo que você fizer, busque a presença de Deus, busque a orientação de Deus e peça que Ele vá com você. E diga para Ele também: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não faço. Amém. Agora, ó, a provisão divina pelo pecado, o perdão contínuo pelo sacrifício, a reafirmação da aliança, da graça e a advertência divina contra a idolatria. É 1 a 35, 34. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o Monte Sinai e se apresente ali diante de mim, no alto do monte. É sempre importante a gente saber o seguinte, que a gente sempre deve ir, né, à presença de Deus, que não é lá embaixo, não, é no alto, né?
Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo monte. Nem ainda ovelhas, nem gado deve ser apacentado diante dele, diante. Então Moisés cortou as duas tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés, e proclamou o nome do Senhor. O nome do Senhor. Né? O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor seu Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, e perdoa a maldade, e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Ele perdoa. Visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, ele visita o pecado consciente. Aquele que a pessoa faz conscientemente. Né? Consciente. Imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor. E disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque esse povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Veja quanto ele insistia com Deus, para Deus perdoar. Não rejeitar o povo. Não rejeitar o povo. Então o Senhor disse: Eis que eu faço uma aliança. Diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca foram vistas em toda a terra. Foram feitas. Que foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo esse povo, em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com você. Olha. Coisa linda. Terrível mesmo, né? De maravilhosa. Tanto é que ele saiu de lá brilhando. Brilhando. Observe o que eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstenham-se de fazer uma aliança com os moradores da terra, para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem suas colunas, cortem os postes da deusa Azerá, né? Porque vocês não devem adorar outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, é Deus zeloso. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer em que, se prostituindo eles com deuses e lhes sacrificando, alguém os convide e vocês comam do seu sacrifício. Gente, isso aqui não era apenas uma ordem só para o povo de Israel. Essa orientação de Deus, essa palavra de Deus é para todos nós. Porque é uma consequência natural. Fazer aliança com o povo dessa terra é fazer aliança com o diabo. Não é? É fazer aliança com eles, com os políticos, tudo. Isso é uma armadilha para o pé. Ele já avisou aqui. É uma armadilha para o pé. Porque tem muita gente aí que é íntegra, mas se envolve nisso, acaba indo em culto ecumênico, né? Acaba indo até mesmo em terreiro, só para fazer, como é que é? A visita de cordialidade, não, coisa de boa vizinhança lá. Política de boa vizinhança. Política de boa vizinhança. Não, o crente, o servo de Deus, jamais deve se corromper. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. E estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com os seus deuses. Olha só. Né? E também, é claro, Deus sabia de uma coisa. Olha só. A gente sabe, todos nós sabemos que essa questão de homem, mulher, eles nasceram, vieram ao mundo justamente para se relacionarem, para serem atraídos um para o outro. Então, ou seja, se eles estão no lugar exclusivo
onde só tem o povo de Israel, então só tem as mulheres de Israel, né? Não é objeto de tentação para eles. Mas aí eles estão com outras, os olhos deles vão crescer para o outro lado. E acabam se envolvendo, se apaixonando, né? E a desgraça está feita. Né? Ai, Não ai. façam Deus de metais para vocês, de metal. Celebrem as festas dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abib, que é o primeiro mês do ano. Ano judaico, né? Tá? Porque nesse mês vocês saíram do Egito. Todo o primeiro filho que nascer é meu. De todo o seu gado, o primeiro filhote macho de vacas e ovelhas é meu. Mas o jumento que for a primeira cria, esse vocês podem resgatar com um cordeiro. Deus não queria o jumento. Meu Deus, tadinho do jumento, Eu né? sei por quê. Né? É porque o jumento, ele é um animal para Para trabalho. trabalho. É. Ele sofre muito, né? E o trabalho, na realidade, o trabalho de fadiga, né, veio por causa do pecado. Nem por isso o jumento ficou deprimido, gente. Por se sentir excluído ou recusado, Meu rejeitado. Deus, Jorge, vai. É. Ele deve ser desnucado. O que é isso? Desnucado. Não sei, Jorge. Ele não deve ser usado para o trabalho. É. Ele vai ficar pastando Vamos e ver engordando. outra tradução? Vamos ver. O É. que é desnucado, gente? Vê aí, Márcia. Vê se você acha aí. Desnucado. Vamos ver. King James, vamos ver o que ela fala. A Fernanda não tá mais ali, que eu tô vendo que ela não tá mais. Não tá, não? É. Resgatarás o pagamento da oferta com cordeiro, resgatarás por meio de pagamento o primogênito de seus filhos. Ninguém compareça, não fala. Determinado por seu resgate. Tu lhe quebrarás a região da nuca. Quer dizer... Ele vai ser imprestável. Pro trabalho, é o que eu falei. Ele vai ser... Só que vão quebrar a região da nuca. Parece tão... Pra não carregar a anca, fardo, né? O fardo, né? Vamos ver mais aqui. Senhor. Vamos ver outra versão. A gente não entende o porquê disso, né, amor? Mas Deus sabe. Aí, a atualizada aí. Será desnucado. Não, ele tá dizendo desnucado. Então vamos para coisa. Qual mesmo? King James. Não, vai outra? Revista Corrigida. Estamos vendo aqui as versões para saber o desnucado, gente. Nós estamos estudando, né? Não aparece. Não. Cortar-lhe-ás a cabeça. Nossa, é pior. Ou seja, vai matar ele. Se o não resgatares... se não resgatar, cortar-lhe-ás a cabeça. Tá certo, então vamos lá. Então, ou seja, ele, se ele não for resgatado para usar para o trabalho, tem que matar ele. É isso que ele quer dizer. Ele tem que ser morto. Já pensou? Tadinho. Então as pessoas têm que sair correndo lá e resgatar o bichinho. Aí, vamos lá. Então, trabalharás... resgatarás com o pagamento da oferta de um cordeiro cada primeiro filhote de jumento que nascer, se não quiseres pagar o preço determinado pelo seu resgate. Se lhes resgatará, lhe quebrará a região da nuca, ou seja, matará. Resgatará por meio de pagamento de oferta todos os primogênitos dos teus filhos. Ninguém compareça perante minha presença de mãos vazias. Isso é muito importante, gente. Trabalharás durante 6 dias, contudo, descansa no 7º dia, tanto na época de arar como na colheita. Guardarás as festas da semana, as primícias da colheita do trigo, a festa do encerramento da colheita do fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante de Yahvé, o soberano Deus de Israel,
Portanto, expulsarei as nações da tua presença e alargarei o seu território. Quando, pois, subires 3 vezes por ano para apresentar-se diante do Senhor teu Deus, ninguém tentará conquistar a tua terra. Não oferecerás o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado. E não abandonarás sobra alguma do sacrifício da festa do Pessach, que é da Páscoa, né? Da noite para a manhã seguinte. Trarás o melhor das primícias à casa de Yahvé, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da própria mãe. Então disse ainda Yahvé a Moisés: escreve essas palavras. Portanto, é de acordo com o teor dessas palavras que eu estabeleço a aliança contigo e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão. Olha aqui. E sem beber água. Foi sustentado pela palavra de Deus. Dizem que ninguém consegue fazer isso. Falaram até o Gandhi, né? Ele não ficou, o jejum dele não foi sem água, né? Mas aqui ele diz assim que ele não comeu pão e não bebeu água. E escreveu sobre as tábuas de pedra as palavras da aliança e os 10 mandamentos. A presença de Deus satisfaz, né? Glória a Deus. Até quando? 40, até 40. Nossa, quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas de aliança nas mãos, não fazia ideia de que seu rosto fulgurava de fato, pelo fato de ter falado com Deus. Ou seja, resplandecia. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. Gente, Já o pensou? povo tinha medo de Deus demais, né? Moisés, porém, os convocou. Arão e os líderes da comunidade se dirigiram até ele, e Moisés lhe falou. Depois, aproximando de todos os filhos de Israel, transmitiu-lhe todos os mandamentos de Yahvé que se tinha ordenado no alto do Monte Sinai. Assim que terminou de lhes falar, cobriu o rosto com o véu. Quando Moisés estava diante de Yahvé para falar com ele, retirava o véu, até o momento de sair. Todas as vezes que saía e compartilhava com todos os israelitas tudo aquilo que havia sido ordenado. E eles viam que o seu rosto brilhava esplendorosamente. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até aproximar-se o próximo momento de entrar e conversar com o Senhor. Amém. B. Meios para evitar a apostasia. O sábado e o tabernáculo. Vê, gente, o que a gente tem visto hoje é a apostasia, né? Com certeza. E aqui a guarda do sábado e a festa do tabernáculo era para se evitar a apostasia. Capítulo 35, de 1 a 19. Você sabe o que é o sábado? Sábado é Jesus. São estes, portanto, os nomes dos filhos de Jacó, que foram com eles para o Egito, cada um de sua respectiva família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulun e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Ao todo, o grupo de descendentes de Jacó ultrapassava 70 pessoas. José, no entanto, já estava no Egito. Moça, está errado. O quê? 35. Ai, meu Deus. Perdão, gente. Perdão. É 35:1. Eu achei que eu estava lendo 1. Perdão. Vamos voltar lá. 35:1. Moisés reuniu... Isso que dá estudo é assim mesmo, né? Moisés reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e anunciou: eis que o que Yahvé vos mandou fazer. Durante 6 dias será feito todo o trabalho, mas no 7º dia será para vós um dia santo, um dia de repouso, completamente consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. No dia do sábado, não acendereis fogo em nenhuma das vossas casas. E Moisés continuou a transmitir para toda a comunidade dos filhos de Israel o que ouvira do Senhor. Eis que Yahvé ordenou:
fazei entre vós uma coleta para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve ao Senhor como oferta ouro, prata e bronze, fios, azul celeste, púrpura escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, pelo de cabra, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, ou carmesim, né, no caso, e couro fino, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o bálsamo de unção e o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem escravadas no colete, encravadas, né? No colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que forem habilidosos entre vós venham executar tudo quanto Yahvé ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e sua coberta, seus ganchos, suas armações, e em tábuas de madeira de acácia, suas vergas, suas colunas e bases. A arca com as suas varas para o transporte, o propiciatório, a tampa e o véu que a protege. A mesa também com seus varais e todos seus utensílios e os pães da presença ou da preposição. O candelabro de iluminação com os seus acessórios, suas lâmpadas e o azeite para iluminação. O altar de incenso com os seus varais, o óleo da unção, o incenso especial aromático, a cortina divisória e a entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com as suas grelhas de bronze, suas varas para transporte e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e a sua base, as cortinas externas do átrio, que é o pátio com suas colunas e bases, e a cortina da entrada, as estacas do tabernáculo e do átrio com suas cordas, as vestimentas litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes dos seus filhos, para quando oficiarem como sacerdotes. Então, toda a comunidade dos filhos de Israel... Peraí, até 19 só. Opa, então terminou. C. A congregação promete obedecer ao plano divino. Então tá aqui, onde eu já estava né? Me antecipando, não é isso? É isso. Bom, então toda a comunidade dos filhos de Israel retirou-se da presença de Moisés. E todos que estavam dispostos, cujo coração generosamente os motivou a doar, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços, bem como para as vestimentas sagradas. Todas as pessoas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis, braceletes e ornamentos variados, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente dedicada perante Yahvé. Todos os que possuíam fios para tecidos de lã, azul celeste, púrpura escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, pele de corneiro, de carneiro, tingidas de vermelho, ou couros finos, ou oriundos do mar, os traziam. Todos aqueles que traziam suas contribuições da prata ou do bronze, assim procediam, como entregando uma oferta de adoração ao Senhor. E toda pessoa que tinha posse de madeira de acácia para qualquer das partes da obra, da mesma forma efetuou sua doação. As mulheres talentosas e artesãs traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, tecidos de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade de tecer os pelos de cabra. Nossa, tecer pelo de cabra, hein? Os líderes trouxeram pedras de ônix e muitas outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Doaram também rara especiaria e azeite de ouro puro de oliva. Não, amor. Azeite puro, você falou de ouro. Azeite puro de oliva para iluminação, para o preparo do bálsamo da unção,
e para o incenso especial aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária e generosa a Yahvé, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os movia a doar uma oferta para a obra que Yahvé, por intermédio de Moisés, tinha ordenado que se fizessem. Até aí? Até 29? Não, pode ler. Ah, é? Anunciou, pois. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Anunciou, pois, Moisés aos filhos de Israel: Vede, Yahvé escolheu o povo de Bezalel, filho de Unri, neto de da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, capacitando plenamente com o talento e habilidade artística para projetar, desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para cortar e lapidar pedras preciosas, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. Já pensou? Isso veio, Deus encheu ele, deu essa sabedoria para fazer. Trabalho artístico. Ele não tinha esse talento natural. Deus deu a ele o talento. Sim. O Senhor concedeu tanto a ele quanto a Oliabe, filho de Aizamaque, que os nomes tão A complicados, Oliabe, né? você também. A Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar aos outros. Encheu-lhes, portanto, o coração de sabedoria para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino com fios de lã azul celeste, roxos, vermelhos e como tecelões. Hábeis em toda espécie de trabalho e exímio desenhista de projetos. Olha, eu quero falar uma coisa para você. Arquiteto tinha tudo aí, né? Você que muitas vezes tem o receio de se entregar ao Senhor porque tem medo de não exercer aquilo que Deus colocou na sua mão, tenha certeza de uma coisa: Ele te chamou, Ele vai te encher de sabedoria, Ele vai te encher da presença do Senhor para te capacitar a fazer. Então não tenha medo. Tem muita gente que tem medo de pregar, sabe? Não tenha medo. Não é um ato seu, é um ato de Deus, né? Amém. Nem todos têm o dom para a mesma coisa. Então, tá aí. Mas estou falando um caso, né, de pregar, né? Mas tem outras habilidades, né? A congregação promete, já leu. D, formas de culto que Deus santifica e aceita. Capítulo 40, de 1 a 38. Vai dar tempo, Jorge? Não vai. Não, acho que aqui dá, né? Então falou Yahvé a Moisés, orientando: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás a habitação do Senhor, a tenda do encontro. Colocarás nela a arca da aliança do testemunho e a protegerás com um véu, a cortina sagrada à frente da arca. Trarás a mesa e arrumarás sobre ela todos os seus devidos elementos. Trarás também o candelabro e nele instalarás suas lâmpadas. Prepararás o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança, e colocarás o véu, a grande cortina e a entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Porás a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e nela colocarás água. Estabelecerá o átrio, o grande pátio ao redor, e levantará o véu da porta do átrio. Tomarás do bálsamo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que está dentro dele. Tu consagrarás com todos os seus utensílios sagrados e ele será santíssimo. Tem gente que fala que não deve ungir coisas, né? Aí eram coisas. Mas aqui é específico, né? Mas porque estava consagrando ao Senhor. Então tem base bíblica para se ungir coisas. Mas peraí, tem um detalhe aqui. Aqui eles estavam consagrando ao Senhor. Sim. Aí, o que acontece? As pessoas começam a ungir tudo, mas ele está consagrando ao Senhor ou para ele?
Consagrando ao Senhor. Tá nada. Ele pede para ungir só para Deus Jorge, abençoar. mas não é por causa do erro de um que sim. isso vai ser Não, tirado do claro, propósito. é. Se uma pessoa quiser ungir um instrumento ao Não, aí Senhor, sim. é bíblico. Aí ele vai lá e toca a música do mundo. Jorge, a gente tá falando de gente Não, séria. gente séria, tá É. certo, tô brincando. É bíblico, é isso que eu tô falando. É. Depois convocará Arão e seus filhos para se aproximarem da entrada da tenda do encontro. E tu os lavarás com água, e vestirá Arão com as suas vestimentas sagradas. Tu o ungirás e consagrarás para que possa servir plenamente como sacerdote. Aos seus filhos tu os convocarás a fim de que se aproximem e os vestirá com as túnicas santas. Tu os ungirá como ungiste o pai deles, para que este também possa exercer plenamente o ministério do serviço sacerdotal. Ou seja, ele era o sacerdote e os filhos exerciam o serviço sacerdotal, né? Isso se fará para que a unção deles lhe confira um sacerdócio perene, geração após geração. Moisés realizou tudo em conformidade com o que o Senhor havia ordenado. Assim o tabernáculo foi levantado no primeiro dia do primeiro mês do ano 2 da saída do Egito. Moisés também armou o tabernáculo com as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas, levantou as colunas, em seguida estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura especial sobre ela, exatamente como o Senhor havia ordenado. Tomou as tábuas de pedra com os mandamentos cravados, depositou na arca da aliança, instalou nelas os varais para transporte e colocou sobre ele sobre a arca, né? Colocou sobre ela a tampa, o propiciatório. Depois transportou a arca para dentro do tabernáculo e pendurou as cortinas do véu a fim de proteger o acesso à arca da aliança. Tudo em conformidade com a vontade expressa do Senhor. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora da cortina do véu, e sobre ele dispôs a ordem dos pães da presença diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado. Colocou o candelabro na tenda do encontro, em frente à mesa, do lado sul do tabernáculo, e dispôs as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado. Moisés também colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante da cortina do véu, e em cima dele queimou incenso de perfume exclusivo, tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Depois instalou a cortina de véu na entrada do tabernáculo, montou o altar dos holocaustos na entrada do tabernáculo da tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos, oferta de cereal, tudo segundo o Senhor havia ordenado. Colocou a bacia entre a tenda e o altar do encontro, e encheu-a de água. Moisés e Arão e seus filhos usavam para lavar as mãos e os pés. Todas as vezes que entravam na tenda do encontro, eles se aproximavam do altar sagrado, eles se lavavam exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Toda vez que eles iam lá, eles lavavam mãos e os pés. Acabou o tempo já. Amém. Glória a Deus. Então depois, no próximo Os aspectos segunda-feira, teológicos. aspectos teológicos, né? Que a gente vai ver, que fala aqui, e depois aspectos, igual foi no livro de Gênesis, né? Teológicos, tipológicos, simbolosismo no livro de Êxodo, símbolo para nós, né, do que foi feito ali, o que simbolizava, e assim vai. Assim vai, é bem grande, bem grande isso aí. E deve ser maravilhoso, né? E E depois aspectos aspectos apologéticos. É. Amém. Louvamos ao Senhor por sua companhia. Muito embora tenha caído, quem estava presente depois achou que tinha parado, mas não parou. Então nós vamos salvar esse primeiro pedacinho e a continuidade, nós vamos salvar os dois e vamos compartilhar os dois, tanto no Facebook quanto no YouTube. Quero convidar você a daqui a pouco, às 20 horas, no nosso culto em casa. Amém. Vamos adorar juntos. Ele é digno.
Então ofereça a Deus o melhor do seu coração para Ele. Glória Adore a o Senhor. Deus. Amém? Deus possa te abençoar. Até daqui a pouco. Amém? Então, boa tarde, boa noite, né? E obrigado pela companhia. Amém. Até mais.